Muito bom dia, pessoal que está acompanhando nosso YouTube, também no Spotify. Vamos começar aqui mais um Pode Incluir. Vou começar agora com a Mônica, que é a secretária de Turismo do São Batista do Glória. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda ao nosso Pode Incluir. Bom dia, Edmar. Bom dia a todos. O seu currículo, por favor. Então, vamos lá. A Mônica é uma educadora física, especializada em gestão de esportes e lazer, e que a partir das atividades na hotelaria, no lazer, me tornei turismóloga de formação e apaixonada pelas questões de patrimônio. Então, eu tenho educação física de formação, eu tenho hotelaria, por isso que eu sou turismóloga, e tenho história, licenciatura em história. Mas não atua na área de história? Atuo de uma maneira indireta, porque quando a gente trabalha com grupos de turismo, na apresentação dos atrativos turísticos, tanto naturais como culturais, principalmente nos culturais, a gente consegue trabalhar muito com a história do local, com as questões de patrimônio, de preservação, de conservação. Então, eu falo que eu acabo trabalhando mais no que a gente chama de educação informal e não formal, que é aquela fora da sala de aula, que é quando você leva o turista para o museu, quando você leva o turista para um espaço de arte, quando você leva o turista para conhecer uma arquitetura, uma parte histórica da cidade. É mais nesse sentido mesmo. Mônica, você esteve aqui esse mês na Olimpíada Regional das APAES. Como é que foi para você esse momento? Estive, Edmar. Primeiro foi um grande prazer. Tenho uma pessoa muito querida, uma amiga querida, que é a Claudinha, que trabalha com vocês, que também é educadora física. Nós nos conhecemos, a gente se identificou demais e já fazia um tempo que ela comentava comigo de aceitar um convite para vir até a PAI. E aí acabava que não dava certo, enfim. E aí quando ela me falou, vai ter a abertura das Olimpíadas, eu falei, opa, não dá para escapar, essa eu vou. E aí estive aqui vivendo esse ambiente esportivo de integração, de socialização entre as equipes, que tinham várias delegações, né? E aí vou te contar uma, você não vai acreditar. Bom, a Claudinha pediu, assim como a presidente da PAI, fazer parte da mesa, né? E eu falo que em lugares que a gente se emociona, não dá para você fazer parte da mesa. Eu comecei a chorar na hora que a primeira delegação abriu na quadra, entrou na quadra com a bandeira e... Olha, é emocionante. Acho que quem esteve aqui sabe o que eu estou falando. Você já trabalhou com essa área de pessoa com deficiência? Já atuei, sim. Atuei como educadora física, podendo trabalhar essa questão dos esportes adaptados, né? E no turismo, dependendo das agências, porque eu sou guia de turismo, tá bom? Então, guia de turismo é um profissional cadastrado pelo Ministério do Turismo, que a gente fala que é Cadastur. E aí, a gente presta serviço para agências. E eu tive a oportunidade de prestar serviço para o SESC, em São Paulo, para várias unidades do SESC. E o SESC tem uma proposta que se chama turismo social. O que é o turismo social? É o que a gente chama o turismo inclusivo. Então, ele trabalha não só com as pessoas de mobilidades reduzidas, e por isso que tem um público muito grande dos que a gente chama 60+, né, que é o antigo termo terceira idade, né, que a gente falava antigamente, até as pessoas com deficiências. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar muito, por exemplo, com o pessoal de baixa visão, né, ou deficientes visuais mesmo, total, praticamente, né, em trilhas. Teve outras situações com deficientes físicos, né, com cadeirantes, assim. Então, no caso da Libras, né, do deficiente auditivo, né, como eu não domino a Libras, né, a língua brasileira de sinais, então eu tive a oportunidade de ter pessoas que estavam auxiliando. Tive alunas auditivas para guia de turismo. Tem uma aluna minha que hoje trabalha só com um grupo de surdos. Você dá aula também? Dei bastante tempo e dou aula de formação de guias de turismo e turismóloga. Como foi fazer esse curso com você? Então, na verdade, assim, na época eu trabalhei dentro de um SENAC
e trabalhei dentro de outras escolas, e aí você é parte de um grupo de docentes dessa escola. Então, no caso, em São Paulo, eu tive a oportunidade de dar aula em algumas escolas, e aí as pessoas que tiveram aula comigo foram porque se matricularam na escola, e aí a gente pôde trabalhar junto com eles. Bom, vamos dar um foco da conversa aqui, mas antes, pessoal, quero que vocês se inscrevam no canal aí e deixem também para mim também o seu comentário aí, se você já tinha visto turismo inclusivo, alguma coisa desse sentido, se você já conhecia, ouvido falar. Mônica, você faz parte da secretaria lá do Formatistas do Glória. Sim. Como foi para você chegar nesse cargo atualmente? Nossa, história... Bom, vamos lá. Acho que as pessoas já perceberam, né? Eu não tenho um sotaque de mineira, sou paulistana, né? Então eu sou uma paulista da capital. E meu esposo passou num concurso público aqui em Passos. Meu esposo trabalha na área de saúde aqui em Passos. E nós fomos morar em São João Batista do Glória. E quando nós chegamos, eu não tinha um serviço, né? Ele sim, ele estava já contratado pela Prefeitura de Passos. E aí eu falei, bom, então eu vou aproveitar as duas formações que eu tenho. Ou eu vou dar aula, ou eu vou trabalhar como guia de turismo aqui na região. E aí eu comecei a fazer contatos, conversa com um aqui, conversa com outro ali, mas eu cheguei exatamente no período da pandemia. Então as agências não mandavam turistas para cá, porque a gente também não tinha como atender esses grupos em excursões. Mas o que acontece? Em dezembro de 2020, Edmar, o prefeito Celcinho, curiosamente, até hoje eu não descobri quem foi que passou o meu contato para ele, o prefeito Celcinho mandou uma mensagem de WhatsApp para mim dizendo assim, Mônica, como vai? Aqui, eu tinha essa mensagem até pouco tempo atrás gravada, aí eu tive que fazer uma limpa no celular, lá eu perdi isso. Mas assim, Mônica, como vai? Aqui é o prefeito Celso Henrique eleito e eu gostaria de conversar com você. Você pode me receber na sua casa? Eu peguei o celular, Edmar, a impressão que eu tinha é que o celular estava quente. Sabe quando ele pipoca na tua mão assim? Eu falava, meu Deus do céu, como é que pode? Eu recebi uma mensagem do prefeito no WhatsApp, porque isso não é comum. Para nós que viemos de capital, assim, grandes do Brasil, isso não é comum. Pode ser uma realidade nas cidades pequenas do interior, que você, de fato, é atendido pelo prefeito no gabinete dele, né? Então você consegue conversar, esbarra com o prefeito na rua, como é o caso do prefeito Diego aqui de Passos, né? Mas nas grandes capitais isso não acontece. E aí eu falei, opa, prefeito, respondi para ele, pois não, né? Pode vir aqui em casa. E aí eu falei para ele assim, o senhor anota o endereço? Ele falou, não precisa, eu sei onde você mora. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô no Big Brother, socorro, eu tenho câmera aqui espalhada em tudo quanto é lugar, tô me vigiando, eu não sei o que. Eu fui começar a entender o que era uma cidade pequena do interior. E aí recebi o prefeito na minha casa, ele me perguntou o que eu estava fazendo ali, né? Qual que era o meu parentesco. Então eu disse para ele, prefeito, desculpa, eu não tenho família aqui, não tenho parente. Contei essa história que eu acabei de contar para você, né? E aí ele me falou, e aí, me conta, o que você enxerga para o esporte, para o lazer, para o turismo aqui da cidade? E aí eu abri meu coração e falei como uma moradora, né? De sugestões que eu tinha. E aí ele falou para mim, então vamos fazer o seguinte, você tem formação nessa área, estou vendo que você tem vontade de fazer a diferença, então vem comigo. Você aceita trabalhar comigo na prefeitura? Eu parei, eu escutei, eu falei, do que o senhor está falando, né? Falei para ele, né? E aí ele falou assim, não, eu tenho uma pasta que se chama Turismo, Esporte e Lazer. Não vou nem te falar o salário que você vai receber, porque para você que está vindo de São Paulo, eu teria até vergonha, porque os salários de prefeitura não são salários, assim, interessantes para quem vem de capitais, né, e tal. Mas se você tem por onde fazer, vamos lá, vem comigo. E aí eu me senti, assim, extremamente grata, sabe, Edmar? E orgulhosa de ter uma oportunidade. E aí foi que eu aceitei esse cargo de nomeação. Então, meu cargo hoje é diretora de Turismo, Esporte e Lazer. E eu sou, vamos dizer assim, eu me reporto a uma secretaria de planejamento dentro da estrutura organizacional do município, tá? Então, hoje nós não temos uma secretaria específica, temos um departamento,
que é uma diretoria da qual eu sou diretora. Aliás, fica uma sugestão aí pro pessoal também. Poderia criar a Secretaria de Esporte, Secretaria de Turismo mesmo, separar um pouco as áreas, senão fica muito difícil de você manter um orçamento municipal para cada pasta. É assim, a gente, como eu tenho formação nessas áreas, eu até consigo, de uma certa maneira, linkar uma coisa na outra. Por exemplo, em São João Batista do Glória, nós somos uma dos 6 municípios que compõem o Parque Nacional da Serra da Canastra. Então a gente é muito procurado por ciclistas. Mas esses ciclistas vêm porque eles querem pedalar na canastra. Então você está vendo como junta o esporte com o turismo. Mas é o que você falou, de fato, são gestões diferentes, né? Então cada uma tem que ter uma política municipal, cada uma tem que ter uma maneira e uma estrutura organizacional para o trabalho, é bem isso mesmo. Não sei se existe, se você me responde se existe sim ou não. O Conselho Municipal de Esporte existe no Glória, esse conselho? Olha, O turismo você acha que existe? Existe, ele está atuante. E aí te respondendo, né? No caso do Conselho Municipal de Esportes, em 2021 a gente reativou o conselho, mas agora, nesse momento, ele não está na ativa, Edmar. E aí eu vou até te dizer uma coisa, essas questões relacionadas a conselho, e elas são necessárias pela sua existência, mas quando existem grupos de pessoas que abraçam essa causa. A comunidade local precisa se empoderar disso, entendeu? Tem que ter o Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, por quê? Porque você vai receber verba para isso. Quando você cria o conselho daquela área, o governo libera um dinheiro para isso. Isso. Então, tem que ter os conselhos municipais de todas as áreas que existem. Seja pessoa com deficiência, Conselho Municipal da Cultura, Conselho Municipal do Esporte, Conselho Municipal de... Todos os conselhos. Então, vamos criar, pessoal. Seja de qualquer município que está assistindo nosso vídeo aqui, criar nossos conselhos que tem que existir. Isso. E uma coisa é ter conselhos, outra coisa é ter associações. Isso é bacana também. Os conselhos, geralmente, eles trabalham num elo de ligação entre todos os responsáveis. Então, a gente vai ter pessoas da comunidade local, vai ter empresários, tem que ter pessoas da gestão pública, tem que ter vereadores envolvidos, tem que ter todo mundo, a comunidade local, sabe? Todo mundo tem que estar em conselho. E conselho, a palavra, é bem essa mesmo. Geralmente, todo conselho, no mínimo, ele tem a função consultiva. Então, o gestor público, por exemplo, ele precisa de algum tipo de informação, um parecer desses grupos, ele chega no conselho e ele pergunta: o que vocês acham de uma ação assim, de uma ação assado? Entendeu? Agora, associações não. Associações, elas são mais autônomas, elas não são voluntárias, trabalhos voluntários que nem os conselhos. Explica pra gente como é que está essa questão desses conselhos lá no Glória. Então, nós temos conselhos atuantes, e o que é muito bacana, que até como a gente vai ter eleição agora em breve, né, do Conselho Municipal de Turismo, o que a gente está frisando muito, inclusive nas rádios, sabe? Rádio Colina, a gente está indo direto, que é a rádio comunitária da cidade, para passar informação para as pessoas, Edmar. Que as pessoas, elas confundem que o conselho, ele é voluntário, é um trabalho voluntário, as pessoas que se interessam pelo assunto e querem ajudar. Conselho é diferente de associação, entendeu? Conselhos, eles são consultivos, quando muito também eles são deliberativos, ou seja, eles decidem algumas decisões por um conjunto de pessoas que representam um grupo muito maior. Então, os conselhos, a importância dos conselhos existirem é que, acima de tudo, os conselhos sejam reais. Não seja um conselho de mentirinha criado só para ganhar uma verba, né? Às vezes para ter um ICMS de uma ajuda ou para ser uma justificativa de uma política municipal, para poder ganhar uma verba num apoio de uma viatura, de um carro, de alguma coisa. Que sejam conselhos efetivos e reais, sabe? E esses conselhos no Glória estão existindo, não estão efetivos? Como é que está isso? Tem conselhos atuantes, sim, né? Dentro dessas exigências que a gestão pública nos pede, os conselhos estão ativos, sim. Como que você vê hoje a parte inclusiva, como a gente estava falando lá mais cedo sobre o turismo, as pessoas com deficiência, você acha que o turismo pode melhorar nesse sentido para a pessoa com deficiência? Nossa, sempre pode melhorar.
Até porque quando a gente acha que está todo mundo caminhando super bem, daqui a pouco vem uma norma de atualização, vem uma mudança, e aí sempre é importante demais isso. O que a gente tem batido muito na tecla no caso do turismo lá no nosso município, né? Por exemplo, quando você tem um tipo de hospedagem, pode ser uma pousada, pode ser uma área de camping, pode ser as casas de temporada, você sempre deve se preocupar com a questão de acessibilidade. Então, uma suíte, um quarto no mínimo, tem que estar muito bem adequado e muito bem preparado para as deficiências. As pessoas têm que saber que na hora do atendimento a um deficiente, elas precisam não ficar preocupadas com isso, no sentido de que se elas estivessem mexendo com um bicho-papão, sabe, Edmar? Elas têm que olhar para a pessoa como pessoa, respeitando a sua individualidade, perguntando para ela, onde você quer ajuda? Como é que eu posso te ajudar melhor? Né? Então, assim, tem ações que às vezes são muito simples, que podem auxiliar na questão das deficiências e que podem melhorar muito o atendimento que a gente já tem hoje lá no Glória, já tem alguns lugares que já estão preparados, mas a gente ainda precisa melhorar muito também. Como que faz lá para a pessoa poder agendar lá o turismo, agendar alguma coisa para fazer? Ok. Qual é a agência que faz esse tipo de coisa? Tá, hoje nós temos 5 agências cadastradas pelo Ministério do Turismo em São João Batista do Glória. As pessoas, se tiverem alguma dúvida, elas podem localizar pelo site do Ministério do Turismo, é só colocar lá Agências de Viagem São João Batista do Glória. E a outra coisa é que nós temos um departamento de turismo que está justamente instalado dentro do centro de atendimento ao turista. Então, se as pessoas quiserem qualquer tipo de orientação e dúvidas para atendimento de grupos, para acompanhamento de condutores ou guias de turismo, sugestões de hospedagens, pode ligar para nós também no departamento, tá? E a gente atende todos os dias de segunda a segunda. E esse centro ao turismo, quem coordena ele? Eu coordeno diretamente, porque o departamento de turismo fica, inclusive, no mesmo prédio do centro de atendimento ao turista. E tem muito, assim, ajuda para pessoa com deficiência no turismo do Glória? Alguma orientação? Olha, é comum as pessoas ligarem para a gente para esclarecerem dúvidas no geral, tá? As pessoas não se identificam dizendo que são deficientes ou que estão com algum tipo de mobilidade reduzida, tá? Então, as pessoas perguntam no geral. Geralmente, elas querem saber se o local está acessível, se as pessoas têm condição de caminhar bem pelo local, mas não existem perguntas assim diretas voltadas a públicos específicos das deficiências. Ok, Mônica, queria deixar você deixar aqui sua frase, a sua mensagem final para a gente poder encerrar aqui essa entrevista. Ok. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, agradecer você, Edmar, o colega da equipe que está ali também, né? E aí, dizer que assim, para mim, informação é tudo, tá? Então, eu acho que a correta informação, que as pessoas procurem as informações nos canais corretos, sérios, éticos, né? Eu acho que é o ideal. Então, é um prazer estar aqui com você, que eu sei que você procura fazer um trabalho bacana, conversando com o público específico das deficiências, mas com o público no geral. E estou super à disposição toda vez que quiser conversar sobre algum assunto. Estou aqui para a gente poder bater um papo, tá? Muito obrigada. Muito obrigado e até o próximo episódio que a gente vai gravar aí também.